O desafio do equilíbrio. Duas polaridades como que vem disputando a nossa alma. Entre as duas nós vimos nos desequilibrando ao longo desta vida, de várias vidas. De um lado, há pessoas que negam a matéria em nome do espírito. No outro extremo, há pessoas que negam o espírito em nome da matéria. A idolatria do caminho espiritual ou a idolatria do caminho material nos tem levado a equívocos extremos em si e a um conflito inútil entre si. Religião e ciência, negação e traição. De alguma forma, há nisso Simão Pedro e Judas, os discípulos que mais erraram no momento crítico da missão de Jesus. Pedro, avisado que negaria, negou. Judas, avisado que trairia, traiu. Ainda que depois disso a atitude de ambos tenha sido muito diferente. Na humanidade posterior, esses equívocos, no momento crítico, se transformaram nessa luta insana entre ciência e religião, que nós agora precisamos equilibrar, porque nós vivemos o nosso momento crítico, não é? Foi isso que sugeriu a passagem do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículos 36 a 39, onde nós lemos assim: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Esse momento crítico que nós atravessamos, os desafios que ele contém, podem ser inseridos numa imagem muito interessante, que é a da travessia do abismo numa corda bamba. Ainda mais que isso, imaginemos que a montanha de egoísmo que constitui a cultura, que constitui a ciência, que constitui a religião da Terra, está finalmente desmoronando. E percebendo isso, nós buscamos saída e vemos o caminho para sobrevivência, para salvação, é uma corda. Uma corda que liga o alto dessa montanha a um outro relevo muito alto e muito sólido. Atravessar essa corda bamba é a nossa tarefa, e equilíbrio é o desafio fundamental. Duas tarefas se impõem àquele que precisa se equilibrar na corda bamba, àquele que precisa se equilibrar nesse desequilíbrio geral que tem feito tantos caírem
nos abismos. A primeira tarefa é a tarefa do agora. Não negar o mundo, não negar a matéria, entregar-se à matéria. Que no desafio do equilibrista é colocar um pé na frente do outro e ambos no meio da corda. Tarefa delicadíssima, da qual depende a sua travessia. Mas outra tarefa delicadíssima, da qual também depende o êxito na travessia, é o olhar no horizonte, o olhar no infinito. O foco da vida voltado ao horizonte. Essas duas tarefas equilibram essas pseudo-polaridades excludentes nas quais nos temos alternado até agora e dão para todos nós a real dimensão do que temos a viver. Porque cada lição, as coisas da matéria, as coisas da vida, não tem nada de desprezível, ao contrário, são elas que contêm as grandes lições do momento. Estarmos atentos e extrairmos delas toda a cura, todo o aprendizado que elas têm para nos dar, exige que nós as olhemos não com o olhar do interesse imediato, não com o olhar da preservação da vida ou dos interesses humanos. Preservação da vida que fez Pedro trair, interesses humanos que fez Judas trair. Pedro negar, Judas trair. Pensemos nisso. Agora o que nos cabe é nos abrirmos ao momento, extrairmos do momento toda a riqueza que ele tem para nos dar. Mas isso só conseguiremos se mantivermos, se colocarmos tudo o que vivemos, todas as pessoas, encontros, desafios, doenças, alegrias, tudo na perspectiva do aprendizado para o amor. Que assim seja o quanto antes. Equilíbrio na crise para todos nós. Um grande abraço.